Porto Alegre tem várias peculiaridades, né, que tornam ela um cenário bacana, né, por ter boas histórias, né, por ter várias espécies de ambientações, né, vários cenários humanos, cenários de época, cenários políticos, né, oferece, né, essa possibilidade de desenvolver isso, e tem coisas que Porto Alegre só ela tem, né, o fato, né, de ser uma cidade longe, né, do eixo de decisão. No entanto, né, pela mítica da sua história, né, de bravura, digamos assim, pela qualidade dos seus quadros políticos, ela acabou adquirindo uma importância política no Brasil muito grande, né? Essa distância do centro de poder acabou encurtando, e muitas vezes os gaúchos exerceram o poder, e isso também influencia o país, mas também é influenciado, e esse gauchismo, né, acaba sendo do caudilismo, o gauchismo do cara que vai lá e decide as coisas. É esse livro aqui, Tragédia da Rua da Praia, uma história meio de faroeste, né, acontecida em 1911, né, 4 desconhecidos estrangeiros cometem um assalto na Rua da Praia, fogem a pé, de carruagem, de bonde, até terminando com uma carrocinha de leiteiro. Isso aí tumultua a vida da cidade. E qual era a cidade, né? Era uma cidade que se modernizava rapidamente, né, sob a égide do positivismo, né, um positivismo modernizador. Em pouco tempo, a cidade deixa de ser província e passa a ser uma cidade com pretensões, né, culturais muito fortes, né? A sua arquitetura foi drasticamente transformada dos sobrados portugueses, né, modestos, aquela arquitetura majestosa, né, dos arquitetos alemães, de Theo Widerspan, e a chegada do bonde elétrico, a chegada do cinema, a afirmação dos cafés, né, como centros de sociabilidade, as vitrines da Rua da Praia, as livrarias, né, especialmente a livraria americana, incentivando, né, o surgimento de uma qualificada, né, geração de escritores, e é isso que acontece, né? É esse o ambiente que está colocado nesse livro aqui, né? E os conflitos, né, em relação a essa história, os conflitos se dão em todas as áreas, se dão desde a área da política, da disputa política entre os republicanos majoritários, né, e os federalistas que estavam quase morrendo à míngua, e aqui encontram, né, uma forma de se ressuscitarem um pouco, as disputas, né, de movimento sindical, de socialistas e anarquistas, as disputas da igreja, né, com o pensamento anticlerical, positivista. Tudo isso aqui, essa história enseja, né, eu procurei explorar isso, né, ao contar essa história assim tão peculiar. Essa é uma história, um crime passional, né, um suposto triângulo amoroso que vai redundar numa situação de feminicídio. Tem 3 personagens, ela acontece depois da Revolução Federalista, onde as coisas já mudaram, né, um pouco na política gaúcha, mas na verdade o livro faz uma regressão na vida dos 3 personagens de 20 anos, então pega todo o período da República Velha, mas mostra, né, uma cidade também já se encaminhando, né, para a década de 30, mas aqui basicamente estão explorados os valores morais, né, os valores do gauchismo, do machismo, vamos dizer assim, um possível crime de feminicídio acaba sendo perdoado, né, em função da honra, né, da honra dos gaúchos. Então esse livro, eu acho que tem essas 2 funções, né, de uma função, um livro histórico, mas também de tratar um pouco do comportamento, de como as pessoas pensavam essas coisas, das relações, né, de homem e mulher, da questão de dominação, da posse, né, da mulher pelo homem, essas coisas assim, acho que o livro trata. 1935 é o ano da exposição Farroupilha, que na verdade é uma tentativa de fazer um casamento, né, entre um passado idealizado, que seria a Guerra dos Farrapos, né, tão polêmica, para muita gente o Rio Grande do Sul perdeu, para muita gente não houve nenhuma conquista significativa, e houve 10 anos de luta. Enfim, é uma polêmica que permanece até hoje. Então, o casamento de um passado idealizado com o futuro, né, que estava se avizinhando, porque
havia um desenvolvimento econômico bem significativo, industrial, não é? E isso tudo o Rio Grande do Sul queria mostrar, né? E é uma série de outras coisas também, né? Primeira vez se faz uma disputa ideológica, o livro traz bastante isso, integralistas e nazistas se apresentando, né, como força política, os comunistas, através da Aliança Nacional Libertadora, reagindo a isso, né? E ao mesmo tempo as desigualdades sociais crescendo muito, a marginalidade ocupando os espaços de periferia, e há muito crime, há muitos casos policiais, e já prepara o ânimo, né, para a chegada do Estado Novo. Na verdade, desde o início do século, né, a partir do empreendedorismo dos alemães, havia uma indústria muito forte, né, indústria, né, de móveis, indústria de metalúrgicas, indústrias de roupas, de cobertores, indústria de cerveja, né, de chocolate, né. Havia uma indústria bem forte que chegou em 1935 já com significativo volume, né, e que, vamos dizer assim, o Rio Grande do Sul, além de ser um estado agropastoril, né, muito forte, um celeiro para o Brasil, também acrescentava a isso um poderio industrial também bem significativo. Esse período, né, tem muito a ver com a vitória do Getúlio em 1930, que criou uma euforia muito grande, a relação, né, com a Europa, né, como as indústrias eram, muitas delas, as mais poderosas, nomes alemães, Gerdau, Bopp, né, Neugebauer, eram empresários alemães, eles se relacionavam muito, né, com a Alemanha na época, havia muita troca, muita exportação, e a Alemanha estava vivendo aquele período, Hitler, um período de ascensão, e que depois, né, eu vou trabalhar isso nos livros, né, Dama da Lagoa, que é um caso passional, e o Espião que Aprendeu a Ler, que é uma figura misteriosa que chega a Porto Alegre, mas os dois se passam na mesma época, e os dois têm os dois livros têm essa coisa, né, da relação da comunidade germânica com a guerra que está acontecendo lá. Não era uma guerra mundial ainda era o expansionismo alemão e a Inglaterra ali resistindo sozinha ali no canto, né? E muitos porto-alegrenses eram nazistas no início, já estavam rompendo com o nazismo por toda aquela série, né, de brutalidades que aconteciam, mas havia essa relação econômica. Então eles se dão, né, as duas histórias se dão dentro da comunidade germânica, que está assim um pouco perplexa com tudo que está acontecendo, e mais ainda numa situação de Estado Novo, né? Uma ditadura Vargas, né? Que nos dois casos, né, são histórias policiais, então mostram um aparelhamento da polícia, das áreas de segurança muito intenso, investimento muito forte, a polícia tendo que mostrar serviço porque recebeu um aporte de recursos muito grande. E ao mesmo tempo, né, eu trato também a questão da imprensa, muito ligada ao oficialismo, muito ligada às versões oficiais, né? Porque era uma ditadura, não chegava nem a ser uma censura, era apenas um adesismo. Em 42, logo depois, quando essas histórias aqui já terminaram, há uma reação muito grande da cidade contra os alemães, quando afundaram os navios, né, os torpedeiros, os submarinos alemães põem abaixo 20 navios cargueiros brasileiros que supostamente iriam levar mantimentos para a Inglaterra. Há uma reação, há um quebra-quebra na cidade, e é um rompimento muito claro ali da população de Porto Alegre com a parte alemã da cidade, já que o comércio, né, que foi destruído, que foi empastelado, era o comércio que estava na mão dos alemães. Aí Porto Alegre, né, começa também depois a adquirir surgir a força do trabalhismo muito forte a partir do governo Getúlio, né? E depois são as lideranças que surgem, basicamente o Brizola e o Jango, né? Então Porto Alegre se torna uma cidade trabalhista, né? Sem dúvida nenhuma, né? Passa a eleger os candidatos trabalhistas e tal, né? E se chega no episódio da legalidade. Esse livro ele fala das circunstâncias todas que estão relacionadas ao mês de agosto de 61, quando aconteceu a legalidade, que foi a última revolta, né, dos gaúchos. Eu acho um episódio extraordinário, acho um episódio
mais importante, né, politicamente do Rio Grande do Sul no século XX. Pode-se falar da Revolução de 30, mas a Revolução de 30 ela foi uma tomada, né, do quartel, na verdade. A Revolução aqui é tomada, a Brigada tomando o quartel do Exército, mas esse aqui é legalidade? Não, é um movimento popular, né, que teve uma liderança muito forte do Brizola, mas que antes mesmo que o Brizola se rebelasse, né, e chamasse a campanha pela legalidade, os sindicalistas estavam nas ruas, os estudantes estavam nas ruas, já estavam questionando, é golpe, é tentativa de golpe, não vão permitir e tal. E também toda essa mobilização que havia sustentou, né, essa iniciativa e criou a mística em torno da liderança do Brizola, que se não fosse o golpe depois, certamente chegaria presidente da República, né, e bem, teríamos então um país diferente. Eu acho que seria um romance que se dá nas periferias da cidade. A história das periferias de Porto Alegre é uma história muito mais rica do que a história que acontece, né, nos ambientes de classe média. Temos muitas coisas legais, muita resistência cultural, né, muitas pessoas fazendo coisas legais, a gente acompanha, né, pessoas criando coletivos, né, de arte, coletivos, né, de produção cultural, né, é bacana, mas eu acho que a força, né, a força das histórias está nas periferias, nos grupos de hip hop, nos slams, né, é aí que está a força que vai emergir, né, da cidade para eventualmente realizar uma transformação substancial, né? Porto Alegre precisa disso, porque Porto Alegre caiu, né, numa pasmaceira nos últimos anos, uma completa perda, né, de importância, né, perda de valor, perda de coisas que ela já teve e perdeu, e coisas que foram significativas, que tiveram repercussão mundial e que foram abafadas, né, foram destruídas aos poucos, né, foram mortas à míngua. Então essa força que pode sair tem que ser a força das comunidades, né, e com um viés cultural muito grande, né. Eu acho que vai mudar pela cultura, vai mudar pela sensibilização das pessoas para a situação de indigência, né, humana que a Porto Alegre está sendo jogada a cada governo, né, que se sucede.